Fala pessoal, professor Carlos Barreira na área, beleza? Galera, vamos fazer uma questão do Enem? Uma questão que vai cair num sistema. Ele me conta uma história aqui, né, eu vou resumir para vocês, que ele tem um parque, né, um atleta está fazendo um treinamento, e esse parque tem dois circuitos, um maior e um menor. E aí, num primeiro momento, a parte mais importante que ele vai dizer é o seguinte, no treinamento do atleta, ele dá 3 voltas em torno do circuito maior e 2 voltas em torno do circuito menor, fazendo 1.800 metros. Ou seja, ele não diz quantos metros tem, qual é o formato, enfim. Então eu vou começar a delimitar isso da seguinte forma. Eu vou falar que o circuito 1, ele tem X metros. Vou falar que o circuito 2, ele tem Y metros. E para falar quem é maior e menor, eu vou falar que X é maior do que Y, que significa que o circuito 1 é maior do que o circuito 2. Beleza? Bom, vamos continuar agora aí. Agora eu vou para a história dele. 3 voltas em torno do circuito maior e 2 em torno do circuito menor. Então eu tenho 3x mais 2y. Isso vai me dar um total de 1.800 metros. Tá aí. Essa é a primeira parte da história dele. A segunda parte vai falar que ele vai continuar, né? Em seguida, ele vai dar 2 voltas em torno do maior e uma volta em torno do menor, completando 1.100 metros. Então, ó, 2 voltas em torno do maior, mais uma volta em torno do menor, e ele vai dar 1.100 metros. Tá aí, o sistema está montado, né? Mas o que ele diz para mim? Que no segundo dia, né, que em seguida ele vai percorrer 5.000 metros nesses dois circuitos, tá? E ele vai dar o maior número de volta possível, e obviamente voltas completas, ou seja, um número natural. Ele vai querer saber o seguinte, quantas voltas ele vai dar, somando os dois circuitos, sendo que tem que ser o maior possível. Beleza, eu preciso primeiro achar quantos metros tem cada circuito, e é isso que a gente vai fazer agora. Como é que eu vou calcular quantos metros? Calculando o valor de x e y. Primeira coisa que eu vou fazer aí, eu vou multiplicar a segunda equação, ó, por menos 2. Ao multiplicar essa equação aqui, ó, por menos 2, eu vou poder cortar o valor de y, que eu vou ficar com 2y positivo, 2y negativo, isso vai me facilitar. Então, eu vou jogar aqui para o lado, ó, a primeira equação, eu não vou mexer com ela, então só repito ela. Então, aqui vai ficar 3x, só vou repetir, tá, galera? 3x mais 2y, que é igual a 1.800. E na de baixo eu vou multiplicar por menos 2. Então, toma esse cuidado. Então, aqui vai ficar o menos 4x menos 2y, que é igual a menos 2.200. Está todo mundo agora multiplicado devidamente por menos 2. Isso na segunda equação. Fechado? Bom, agora eu posso somar. E aí, ao somar as duas equações, eu vou sumir com quem? Com y, porque em cima eu tenho y positivo, né? Embaixo eu tenho y negativo e eles vão se anular, vão dar zero quando somarem. Então, fechou, era o que eu queria. Agora eu tenho 3x positivo com 4x negativo, isso vai dar menos x, né? Então, aqui eu vou ficar com menos o x, e eu tenho 1.800 menos 2.200, vai ficar menos 400. Ou seja, agora foi. Ou seja, como os dois lados são negativos, é só multiplicar por menos 1, que a gente deixa todo mundo positivo, que de fato era o que a gente queria. Então, x é igual a 400. Fechou. Achei o valor do maior circuito, porque lembra que a gente taxou x como maior? Então, o maior circuito é 400. Para achar agora o do outro circuito, do y, do menor, eu vou ter que utilizar uma das equações que a gente tem. Eu aconselho utilizar a segunda equação, que ela é menorzinha, né? O y está sozinho, mas menos conta, nada demais. Você pode usar tanto a primeira quanto a segunda, fica a seu critério. Então agora aqui eu vou subir um pouco a tela, vou deixar ainda as opções aí para a gente poder ler, e eu vou usar a minha segunda equação. Então, ó, vou até marcar aqui. Eu gosto de marcar para quando você for estudar, você saber que equação eu usei. Vamos lá. Utilizando a segunda equação, que é 2x mais y igual a 1.100, eu vou ter que 2x é igual a 2 vezes o 400. Então, eu tenho, ó, 2 vezes 400. No lugar do x eu troquei, né? Botei 400. Mais o y, isso tem que ser igual a 1.100. Fechou. Ora, o que eu vou fazer agora? 2 vezes 400 é 800. O 800 vai passar negativo. Então, y é igual a 1.100 menos 800, ou seja, y é igual a 300.
de fato, ele tinha que ser menor do que 400, porque 400 era o maior circuito, né? E agora eu achei o menor circuito. Show de bola. O que eu preciso agora associar, galera? Ele vai dar o maior número de voltas possível para completar 5.000 metros. Então, eu vou utilizar o 300 metros como parâmetro fechado. Então, aqui tudo é em metros. Ele vai ser meu parâmetro porque eu vou começar por ele e vou dar o maior número de voltas possíveis. Eu vou começar pelo menor, porque como eu quero dar mais voltas, é assim que eu vou fazer. Fechado? Então, vamos lá, 300. Se eu pegar 300 e 5.000, qual é o múltiplo de 300 mais perto de 5.000? Seria o 4.800, né? Então aqui, ó, eu tenho 4.800 como o mais próximo de todos. Vou botar de verde aqui, ó, porque ele é outra coisa que a gente está fazendo agora. A gente está achando agora quantas voltas eu vou dar. Mas se eu der 4.800 voltas num circuito menor de 300 metros, eu não consigo completar uma do circuito maior. Então o 4.800 não me serve. Então eu vou dar uma volta a menos, eu vou tirar 300. Se eu dou uma volta a menos, eu vou dar 4.500 metros de volta no circuito menor, que também não me serve, porque o que sobra ali de 500 metros não é múltiplo de 400, que é o que eu quero. Então vou dar uma volta a menos agora. Com uma volta a menos, eu vou dar 4.200. Opa, eu cheguei aonde eu queria. Porque 4.200, o que sobra? 800. E 800 é múltiplo de 400. Fechado. Então aqui, ó, quantas voltas eu dou para eu chegar no 4.200 metros aí? Então, ó, vamos pensar aí, galera. Quantas voltas a gente vai dar? 14, né? Porque aí fica 4.200 dividido por 300 é 14 voltas. Então, ó, 14 voltas para percorrer 4.200 metros. Para chegar em 5.000, que é o que eu quero, falta 800. Então, eu vou somar mais 2 voltas aqui. Agora, cada uma dessas voltas é num circuito de 400 metros. Mas pouco importa, ele só quer o número de voltas. Então, mais 2, isso vai me dar 16 voltas ao todo. Ou seja, gabarito, letra E de escola. Galera, espero que você tenha gostado. Espero que não tenha ficado dúvida. Se ficou, coloque nos comentários. Dá um like, por gentileza. Segue o meu canal. Muito esqueci que meus vídeos não seguem o meu canal. Fechado? Dá essa força aí pro meu trabalho. Pessoal, grande abraço. Fiquem com Deus e até a próxima.